Olá, que bom que vocês estão por aqui de novo para participar desse nosso bate-papo, para tirar dúvidas e dar dicas sobre a sua primeira viagem, nacional, internacional, enfim, sua primeira viagem pelo mundo. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai sanar muita dúvida e te ajudar a viajar mais e melhor. Olá, Elaine, que bom que você está por aqui para esse nosso bate-papo. Oi, Mônica. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, com a sua audiência, para falar sobre um assunto que é muito gostoso. Viajar é a coisa maravilhosa. Não Viajar é? em família, viajar com o marido, viajar com os amigos. Então, a gente está aqui para ter esse bate-papo, falar tudo quanto tipo de viagem. E eu, como sou sempre uma marinheira de primeira viagem nessa quarentena, eu só penso em poder liberar logo os aeroportos e montar minha mala. Ai, nem fala, tem muita gente que já está assim desesperado por isso, né? Principalmente os cruzeiristas. Se tem algum cruzeirista por aqui, deixa aqui o seu oi, que eu sei que vocês que amam viajar de navio estão enlouquecidos por isso tudo passar e voltar a viajar por esse mundão. Então, como eu selecionei um bocado de pergunta para falar com Oba! você, que é a minha dúvida, pode ser a dúvida de alguém também. E Com caso você certeza. queira, como a Mônica falou, coloca aqui nos comentários que eu tenho certeza que ela vai responder. Isso aí. Então vamos. Então manda. Então tá. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que tem dúvida e não sabe como fazer para viajar com melhor custo-benefício? Então, Elaine, para você viajar com o melhor custo-benefício para qualquer lugar do mundo, eu acho que isso é uma das perguntas que mais me fazem, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer muito bem o seu destino. Você tem que saber como é a cidade, os passeios que você tem para fazer lá, fazer um levantamento dos restaurantes que existem na cidade, nas redondezas, enfim, fazer todo um levantamento da sua viagem para você saber quanto que você precisaria ter em mãos para fazer essa viagem de forma adequada. E aí sim, você tendo a informação, você consegue escolher um restaurante de repente mais em conta, você troca de repente um restaurante um pouco mais caro, que você queira muito ir, porque a comida típica foi super bem recomendada, por um passeio mais tranquilo, equilibrando a sua parte financeira com o que o seu destino oferece, você consegue se organizar. Então, assim, esse é só a pontinha do iceberg para você ter uma viagem com melhor custo-benefício. Além disso, escolher uma época de baixa temporada para você viajar para esse destino. Tem muita gente que tem um sonho de conhecer muito um determinado lugar e de conhecer na época mais cara possível. Aí você tem que se programar para isso. Mas como estamos falando de custo-benefício, se você sabe que, por exemplo, Cancún, vamos falar de Cancún, que está sendo, nesse momento, um destino bem da moda, tá? Porque está com um preço muito bom. Nós estamos falando aqui de maio de 2021, tá? Então, Cancún está bombando nesse momento. Cancún é uma cidade que praticamente não faz frio, né? Ela fica numa localização ali que praticamente não faz frio. Mas tem uma época de chuvas e tem uma época de furacões, por exemplo, que você deve evitar. No mais, é uma cidade que é quente praticamente o ano todo, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, é uma cidade que dá para você ir na baixa temporada, aproveitar o melhor custo-benefício, porque você consegue hotel mais barato, os restaurantes fazem promoções, você consegue passagem aérea mais barata. Então, essa é uma forma de você também conseguir melhor custo-benefício na sua viagem, indo na baixa temporada. E por que eu falo que está sendo a cidade do momento agora? Nós ainda estamos na pandemia, mas é uma cidade que está muito estruturada para receber o turista, mesmo nessa época de pandemia, com isso tudo que está acontecendo. A parte sanitária, a parte de segurança com o turista está show de bola.
e o preço está lá embaixo. Então, esse é um momento para quem, de repente, já se vacinou, está às vias de se vacinar, ou para comprar um pouquinho mais para frente, aproveitando o preço, que está super valendo a pena. Ai, que ótimo. Muito bom saber que já tem destinos que já estão preparados para atender a demanda nesse momento, né? Tem poucos países abertos para o Brasil, mas o México, de uma forma geral, ele não fechou 100%. Tá? Então, foi um destino para muita gente correr da pandemia, na verdade. E eu tenho vários amigos que foram nesse período de novembro para cá, e eles voltaram de lá assim, me contando coisas muito bacanas do quanto a cidade está se protegendo e está cuidando principalmente do turista. Legal. Uma outra perguntinha. Se um viajante que nunca viajou para o exterior e ele quer, por exemplo, conhecer a Itália, né? Qual é o primeiro passo que essa pessoa que nunca viajou, que vai fazer a sua primeira viagem, qual é o primeiro passo dessa pessoa tem que tomar? Bom, a gente está falando de Europa. Então, a gente está falando de um turista que quer conhecer a Europa, e aí, nesse exemplo que você me deu, especificamente a Itália. Primeiro que é um destino assim incrível, que a Itália é linda, maravilhosa, das cidades que eu já tive a oportunidade de conhecer, e é um destino muito gastronômico, né? Para quem gosta de boa comida, para quem gosta de beber um bom vinho. Cara, a Itália é tudo de bom, né? Bom, a primeira coisa que um viajante tem que fazer, eu acho que até antes de pensar na viagem, é ajustar a parte de documentação. Se ele já sabe que ele quer ir, se ele já se organizou minimamente a parte financeira, que isso é super importante, se ele já organizou essas duas coisas, ele tem que começar com a documentação. É a documentação em dia, tudo certinho, que vai dar para ele realmente a certeza de que aquele sonho, que aquele destino está cada vez mais próximo. Então, é ir na Receita Federal, na Polícia Federal, tirar o passaporte. Ele vai pagar uma taxa, é um documento que é direito, então, com uma semana você está com esse documento na mão. A partir do ano que vem, a gente vai ter aí o que seria um visto para a Europa, mas não é como a gente entende o visto americano, na verdade, é um controle para a Europa saber quem está entrando e quem está saindo, né, do espaço Schengen, está entrando e saindo da Europa. Então, a partir do ano que vem, a gente ainda vai ter uma taxinha a mais aí para poder entrar na Europa. Precisa ter a vacina da febre amarela, é importantíssimo, porque dependendo da cidade para onde você for, eles podem te pedir o documento internacional da febre amarela. Então, é importante que você tenha esse documento em mãos. E a gente está aí num momento acompanhando como vai ser o tal do passaporte para a Covid, né? Para as vacinas relativas à Covid. A Europa, ela está se pronunciando muito nesse momento, falando que ela vai lançar um documento, um passaporte online, onde só vão poder entrar na Europa pessoas vacinadas com determinadas vacinas, né? E pelo que parece, nesse primeiro momento, a Coronavac, que é uma das que estão sendo mais aplicada aqui no Brasil, essa está fora da lista. Então, a gente está acompanhando aí para ver como é que isso vai ser de verdade, porque muitos países da Europa ainda está fechado. Então, dependendo de como esse turista foi vacinado, num primeiro momento, provavelmente ele nem possa entrar na Europa. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser esse desenrolar. Estando ele vacinado com uma vacina que efetivamente possa entrar na Itália, na Europa, enfim, com esses documentos que eu citei,
ele vai poder fazer a viagem dele de uma forma muito mais tranquila, com tudo certinho. E aí vem o outro momento, onde ele tem que ver a parte financeira. A gente tem um euro aí de 5, se não me engano, ontem estava 5,30 para um. Então tem que fazer todo um levantamento, ver onde ele vai ficar, o que ele vai fazer, para saber quanto de dinheiro ele precisa levar para essa viagem. E sendo essa a sua primeira viagem, esse turista que está indo para um país onde se fala italiano, ele pode ficar no primeiro momento receoso, né? Poxa, digamos que ele só fale português. Como que vai ser essa viagem para um outro país com uma outra língua? E aí entram vários fatores. Se ele for uma pessoa que tem tempo de pesquisar, de estudar a língua, de aprender algumas palavras-chave, cara, eu acho que isso só pode enriquecer. Existem aplicativos que ele pode instalar no telefone hoje, que, independente se ele fala ou não, vai poder ajudar muito na comunicação. De repente, no hotel, para pedir uma informação. Um aplicativo assim, que eu amo é o Google Maps, que ele ajuda você a chegar em qualquer lugar, você tendo ali a internet, né? Então, isso é um outro ponto que tem que ver também, a parte da comunicação. Tem internet, tem Wi-Fi, vai comprar um chip, como é que vai ser essa parte de telefone? Então, assim, a primeira coisa que qualquer viajante tem que fazer é ver a documentação. E depois tem todo um outro processo para desenrolar. E sendo essa a primeira viagem dele, como eu falei, para um país onde ele não fala a língua, é saber o quanto ele se sente tranquilo em relação a isso, tendo tanto recurso hoje da tecnologia para ajudar, ou, se for o caso, ele pode até contratar um guia dentro da cidade para levá-lo nos lugares que ele quer conhecer, né, para passear com ele lá. Então, assim, alternativas tem para todos os gostos e todos os bolsos. Você, logo no início da minha pergunta, você falou da Itália, que é um lugar que tem uma gastronomia fantástica. E aí vem a pessoa que vos fala, uma pessoa que tem eu sou uma mulher de peso, né? E eu gosto de comer, e gosto de comer bem, e gosto de experimentar. Então, para aquele viajante que é parecido com a Elaine e vai para sua primeira viagem internacional, não importa para onde seja, quais foram as suas experiências gastronômicas através das suas diversas viagens que você já fez? A experiência gastronômica fora do Brasil. Vamos lá. Você já assistiu aquele filme Ratatouille? Já. Já, eu amo aquele filme. E eu tinha uma super curiosidade de saber, enfim, o que era um ratatouille. E foi a primeira coisa que eu experimentei quando eu cheguei em Paris. Nós chegamos em Paris em 2012, já faz um tempinho. E, cara, eu fui com isso na cabeça. Eu tinha que experimentar um bendito do ratatouille. E aí, enfim, eu procurei um lugar bacana para experimentar. E, assim, foi super delícia que eu consegui fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu consegui sentar numa mesinha do lado de fora do restaurante, aquele super clima de Paris. E nós pedimos o nosso ratatouille, jantamos ali. Então, esse foi não só uma experiência gastronômica, pela comida ser muito interessante, mas pelo desejo, né, de conhecer algo que, pelo menos no desenho, era maravilhoso, né? Outra experiência em Paris foi comer uma comida vietnamita. E foi uma coisa assim muito legal que a gente estava... Cara, quando eu viajo, eu sou uma pessoa muito do jantar, né? As minhas experiências gastronômicas acabam indo muito para o jantar, porque o meu dia acaba sendo assim de ir museu, e não sei o quê, e visita uma igreja, e visita ali, porque é o meu tipo de viagem, eu sou uma viajante cultural, que eu confesso a você que o almoço acaba sendo secundário. E isso para a Europa acaba sendo uma coisa muito positiva. A Europa não... eu não sei se só a Europa, tá? Eu diria que até os Estados Unidos, eles não têm muita cultura de almoço como nós.
O brasileiro, ele toma aquele café da manhã muitas vezes na correria, né? Muitas vezes nem sabe se vai conseguir jantar pelo horário que vai chegar em casa, enfim, depende muito do perfil de cada um, mas o almoço, para a gente, o almoço, ele acaba sendo nossa refeição principal. Isso não acontece na Europa. É muito comum lá as pessoas comprarem pães, né? Pães assim enormes. Aqui se chama. Como se chama esses pães? Pão a metro. Hã? Pão a metro. Não. Pão a metro. Não, a gente tem o Baguete, pãozinho francês. Como é que chama o pão grande? baguete, É isso, bisnaga. bisnaga, uma baguete, exatamente. Eles compram esses pães maiores, né? Porque o pão francês é só nosso aqui, lá não tem esse pão. Pelo menos se tem, eu não achei. Gente, se existe esse pão lá, escreve aqui para mim, porque eu não achei, eu só achei baguete. Comi muito aquele que parece ter sim, parece uma meia-lua. Como é que é o nome daquilo? Ai, gente, como é que é o nome? Ai, daqui a pouco eu lembro. Então, eles compram recheados com presuntos, queijos, salaminhos, e colocam aquilo dentro da bolsa, e quando der, eles comem. E o francês, o italiano, o europeu, senta em qualquer cantinho para almoçar, tá? Para se deliciar para aquele pãozinho dele ali, qualquer lugar. Então é muito comum, e a gente costuma até ver na televisão, às vezes, aqueles parques com várias pessoas sentadas comendo, qualquer degrauzinho de igreja, é lugar para a pessoa sentar e fazer sua refeição, qualquer lugar. Ela simplesmente senta e come. Metrô, o trem, gente, é qualquer lugar mesmo. Então, por causa disso, eu acabei me inserindo nesse contexto. Então, eu acabava almoçando muitas vezes assim também. E a comida vietnamita veio num dia que, confesso, eu não aguentava mais comer pão. Eu falei assim, cara, a gente tem que comer uma coisa diferente. E esse restaurante surgiu para a gente no local que a gente estava e a gente resolveu experimentar. Foi uma grata surpresa. Achei a comida assim super interessante e eu confesso também que a língua foi uma certa dificuldade para mim na França. Já tinha muitos anos que meu francês estava assim mega ultra enferrujado. Talvez eu devesse ter me preparado um pouquinho mais. O inglês lá muitas vezes não é aceito. E, cara, não se preocupa com isso. Você está indo viajar. É a primeira vez, mas eu não sei a língua. Enquanto os braços existirem e você souber apontar, você vai conseguir se virar, tá? Então a gente apontou a comida que a gente queria da mesa do lado e a comida veio cheirosa, maravilhosa. A gente comeu feliz da vida e sem falar um A de francês. Uma outra situação muito parecida aconteceu em Munique, na Alemanha. A gente estava também sozinho, apesar de eu ter um primo que mora lá. Nesse dia ele não podia estar conosco e nós entramos num. Olha, eu não sei nem te dizer exatamente o que era aquilo, porque lembrava mais um açougue, tá? Várias coisas penduradas, sanduíches prontos assim na frente da. Como é que chama aquilo? Balcão de vidro. E a gente chegou lá. Cara, apontamos, falei meu inglês, que na época estava bem arrastado, não morremos de fome e comemos muito bem, tá? Então, em Munique, a gente comeu nesse lugar que parecia um açougue, aquelas salsichas brancas, bem alemãs, mesmo com muita mostarda preta para quem gosta. Lá também existe um parque onde você pode se servir, é um bandejão, você faz um self-service e você enche lá o seu pratinho com tudo que você quiser comer e depois você pesa e paga. Então, eu comi frango, comi pães, comi variedades de salsichas. Então, isso foi muito legal, porque eu sou uma pessoa que eu me dou a oportunidade de experimentar. Se eu não gostar, ok, mas eu gosto de experimentar. E uma coisa muito interessante na Alemanha
é que, cara, eu bebia cerveja igual água e eu não ficava tonta. Assim, eu fico tonta com meio copinho de cerveja. Lá a gente tomava umas canecões, assim, de meio litro, 1 litro, e nada. Eu ficava impressionada. Falei assim, gente, o que que acontece? É a altitude? É a temperatura? Essa cerveja está batizada? Que não acontecia nada. Então, assim, esses foram lugares, assim, muito legais, assim, que a gente experimentou a culinária local. Ah, o México, aquela culinária picante. Para quem gosta, nossa senhora, aquilo é bom demais. O que eu comi de aquele abacatezinho salgado, que não é muito comum aqui para gente, né? Cara, mas eu me acabei naquilo. Mas, assim, não menos importante, mas o meu número um, sem dúvida, né, é Portugal e Espanha, que são assim, para culinária, ai, a boca até encheu d'água. Portugal, pela facilidade de você pedir as coisas, da comida ser muito parecida com a nossa. Se você gosta de bacalhau, então você se farta de comer, até porque é muito barato, muito, muito, muito barato. E a Espanha, que é uma culinária que eu particularmente sou apaixonada, os tapas, que são pãezinhos com várias coisas por cima, que pode ser camarão, pode ser tomate, pode ser, enfim, o que você quiser colocar em cima de um pãozinho com tomate ali, é uma entrada e pode virar até um prato principal. A paella, que eu amo demais, que são com frutos do mar, né? Aquele arroz com frutos do mar. Então, eu amo muito a culinária espanhola. Então, eu diria que Portugal e Espanha tá ali, ó, no páreo a páreo das minhas preferidas, sem dúvida. E se você pudesse colocar 5 tipos de comida em países diferentes que você já tem experimentado ou que talvez você ainda não tenha experimentado, mas que você tenha vontade de experimentar. Os top 5 para você, quem seria? Olha, que eu quero experimentar, eu acho que assim, tudo que eu tinha na cabeça de culinária que eu gostaria de experimentar pelo mundo, é, eu acho que eu já realizei. Mas certamente, quando eu for visitar a Tailândia, novas culinárias vão vir para a minha listinha de coisas que eu quero experimentar, né? Uhum. Eu sempre assisto muito esses programas de viagem para saber o que as pessoas estão comendo, o que elas gostam de fazer. O meu marido, se pudesse, ele experimentaria todos os sanduíches do mundo, porque ele assiste uns canais de sanduíche que você fica pensando assim, meu Deus, como é que alguém inventou esse sanduíche? Carnes assim deste tamanho, uma coisa louca. Mas, assim, do que eu já comi, assim, a paella para mim, a número um. Amo demais. Aí vem, acho que as comidas espanholas, tem umas tortilhas, que são, assim, incríveis. Os tapas, né? Tudo que eu já experimentei é bom demais, bom demais. Então, a culinária espanhola fica ali, primeiro, segundo lugares. Aí vem a portuguesa, sem dúvida, o bacalhau, né? Aquela comida muito carregada no azeite, né? Muito, muito próxima da gente aqui. O bacalhau, ele é incrível. Depois eu rodaria pelo mundo e aí eu iria a Munique, aquelas salsichas. Cara, eu amo salsicha branca. Eu amo salsicha branca. Pode ser pura, com mostarda amarela, com mostarda preta, no pãozinho. Aquilo é bom assim demais. Então seria ali a Espanha nos primeiros lugares, Portugal e Alemanha. Alemanha. Então tá bom. O que você diria para aquele viajante que acha que nunca vai viajar para fora do Brasil, aquela pessoa que só fica aqui no Brasil, porque ela não sabe e não conhece ninguém para ajudar? O que você falaria para essa pessoa? Calma. Se você é um viajante, se você é uma pessoa, não vamos falar nem de viajante ainda, se você é uma pessoa que quer viajar,
que gosta de viajar aqui pertinho, se viajar é um sonho para você, se você tem um objetivo na vida de conhecer algum lugar, primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: calma, calma. E essa calma não é de calma, senta e espera, não. Calma e começa a organizar. Eu conheço muitas pessoas que falam para mim assim: ah, eu tenho um sonho de conhecer a Disney. Aí a minha primeira pergunta para essa pessoa é: se você quer conhecer a Disney, você diz que é um sonho, o que você está fazendo hoje para realizar esse seu sonho no futuro? E olha, muitas vezes a resposta que eu obtenho é nada. Se é realmente um sonho, se você não começar a fazer alguma coisa hoje, você não vai realizar esse sonho nunca. E aí deixa de ser um sonho, uma coisa palpável para se realizar, para ser um desejo que ela já colocou na cabeça dela que é impossível e ela não se mexe. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é o quanto esse sonho é realmente um sonho e o quão ela quer realizar. Porque a gente, diferente de alguns anos atrás, hoje a gente tem uma barreira grande, que é a barreira financeira, né? Principalmente por causa do que aconteceu no país nesses últimos 2 anos, a Covid e tal. O nosso país empobreceu. Ai, Mônica, mas você está sendo negativa. Não, eu estou sendo prática. O país empobreceu, muitas pessoas perderam seus empregos, mas não estou aqui também para ficar falando de lamentações. Então, isso é um fato. Só que você não pode deixar que esse fato impeça você de não só conquistar um sonho de viagem, mas de conquistar qualquer coisa na sua vida que você queira. E seja esse sonho virar médico, juiz, presidente da República, ou ir para a Disney. Então, a gente tem hoje um fator da moeda. O real para o dólar está realmente um valor elevado. E eu não sei se esse valor, um pouco mais para frente, quando a gente der uma estabilizada, vai baixar muito, não. Se ele chegar aí num futuro, assim, sendo muito otimista, 4,5, pô, tá bom pra caramba. Mas no fundo, eu acho que ele não baixa mais de 5, tá? Então, nossa realidade hoje é que para você viajar para a Europa, você vai viajar quase 7-1. E para os Estados Unidos, 5-1. Aqui na América do Sul, vai depender muito para onde você vai. A moeda pode ser, como na Argentina, metade do real. Só que lá existe uma influência muito grande do dólar. Então, não quer dizer que o país vai ser mais barato, porque a moeda deles é metade da nossa, entende? Então, é o que eu já falei algumas vezes e volto a repetir. Às vezes, para você entender como funciona aquele país, é bom você dar uma olhada, de uma forma geral, em um pouquinho sobre a política, um pouquinho sobre o que incide naquele país para aquela moeda ser mais ou menos valorizada. E o dólar, cara, ele manda muito assim pelo mundo, né? E aí eu já até fugi aqui um pouquinho da pergunta, mas se você quer viajar e ter o sonho é ir para um determinado lugar, seja ele qual for, e não importa onde é nem quanto isso vai custar, você tem que começar a poupar hoje. Então, a primeira coisa que você vai fazer é preciso fazer um levantamento para saber qual o custo que você vai ter nesse destino. Quanto que você vai precisar de passagem aérea, se for um lugar distante, se for de ônibus, se for de carro, como que você vai chegar nesse local e o custo disso, tá? Hospedagem. Se você vai pagar para se hospedar, vai ficar no Airbnb, vai ficar no hotel, vai ficar na casa de alguém, poxa, se tiver alguém para te receber, ó, que economia. Então, esses levantamentos de passeio, do que você quer fazer, do quanto custa comer, isso não é uma coisa impossível de se encontrar muitas vezes pelo Google na internet. Tem muita informação? Tem informação para caramba. É por isso que nesses momentos, muita gente que às vezes não tem tempo para poder procurar, mas quer muito conhecer um lugar, ela até contrata uma mentoria de viagem, uma consultoria de viagens, para economizar tempo e para que essa pessoa com mais conhecimento ajude ela a fazer essa viagem dela mais acertadamente.
Porque é fato, em qualquer viagem você vai ter uma bolinha fora. Vai ter um restaurante que você comeu que não foi tão bom assim. Vai ter uma escolha de um passeio que se tivesse ido no outro, talvez tivesse sido mais legal. Então, gente, bola fora faz parte da viagem. Mas se na sua viagem tiver mais bola fora do que bola dentro, opa, assinala que foi organizado de uma forma errada para o teu perfil de viajante. Então, se você fizer o levantamento dos custos dessa sua viagem e a partir de hoje você começar sabendo quando que você quer viajar, dividir pela quantidade de dias, de meses que faltam para a sua viagem, você todo dia guardar um pouquinho, um momento, em algum momento você vai. Agora, você precisa de uma coisa para que isso aconteça: disciplina. Porque se você vai fazer uma viagem de 10 mil reais, e se todo mês ali, enfim, do jeito que você organizar, certinho, você não guardar aquele dinheiro como prioridade, você vai se perder no meio do caminho e você não vai conseguir fazer essa viagem nunca, pelo simples fato de você não ter se organizado. Então é isso, é ter calma e disciplina para que você conquiste essa sua viagem de forma planejada e organizada. E como que você poderia ajudar uma pessoa que pensa assim, todo mundo viaja para fora do país, menos eu. Essa pessoa quer viajar para fora do país, só que ela tem medo. Tem técnicas para você auxiliar esse primeiro viajante, esse viajante de primeira viagem, que quer viajar para o exterior, mas ele não sabe nem por onde começar? Como você ajudaria ele? Bom, Elaine, se ele é um turista que está indo viajar para fora do país pela primeira vez, né, ele tem vários caminhos que ele pode percorrer. Um caminho que vai reduzir muito erros, problemas, que vai diminuir o tempo dele de procura na internet, que tem muita informação, é de repente contratar uma mentoria. Quando ele contrata uma mentoria de viagens, por exemplo, a minha mentoria de viagens, vou falar da minha que é mais fácil para eu te dar exemplo. Quando alguém me contrata para dar uma mentoria de viagens, meu primeiro passo é o seguinte: eu tenho que sentar com essa pessoa, com essa família, entender o perfil desse viajante, o perfil da família. E eu falo muito família, porque às vezes existe um casal e que eles têm desejos diferentes numa viagem. E você não pode fazer com que só um realize os desejos e os outros não. É preciso que exista um equilíbrio. Mostrar para eles que eles precisam, às vezes, um abrir um pouquinho mais mão, para o outro também conhecer um determinado lugar, experimentar uma culinária, que de repente para o outro não é tão importante. Porque se isso não for muito alinhado, a viagem acaba sendo um problema. Então, essa é a primeira coisa que eu faço, sentar e alinhar as expectativas. O que eles querem? O que eles gostariam? Né? Uma outra coisa que faz muita diferença numa viagem também, não só para, de repente, o casal principal, é se existem filhos, que idade tem, se tem pessoas de idade, se eles têm algum problema de saúde. Isso é muito importante quando a gente está fazendo o levantamento do perfil dos viajantes, tá? Porque dependendo do perfil de quem está ali junto, alguns passeios, por exemplo, ficam até inviáveis, tá? Então é importantíssimo. O segundo passo é entender o que eles querem fazer nesses locais, né? Continuando, não só o perfil do viajante, mas entender o que eles querem. Uma vez entendido o que eles querem, aí sim, fica muito mais fácil de mostrar para ele as opções de viagem. Eu faço um mapeamento completo do destino que eles querem conhecer e eu mostro para eles. Vou te falar recentemente, assim, a minha última mentoria foi até para a Disney. Gente, eu repito muito Disney, porque é um dos destinos mais procurados. E um destino extremamente desafiador para quem está indo a primeira vez, porque é um destino que precisa de muito conhecimento, muita informação. Então você está dizendo que se eu estou indo a primeira vez e se eu não fizer uma mentoria, eu não vou conseguir? Não, você vai.
Só que lembra a história da bola fora? Então, você pode ter muitas bolas fora na sua viagem se você não tem conhecimento do seu destino. Então, quando eu dou uma mentoria, eu mostro para o meu cliente, para o meu mentorado, o que é o destino dele, porque muitas vezes eles não sabem, muitas vezes eles têm uma crença sobre o destino que não é verdadeira. Eles se limitam a ver só uma parte pequena de um todo, porque lhes falta informação. Gente, não tem como viajar sem informação, tá? Então, com o meu mentorado, é isso que eu faço. Eu falo para ele sobre o local para onde ele está indo, o que, que tem para fazer lá, como ele se desloca, tá? E a minha mentoria começa do momento que ele sai aqui do Brasil até ele voltar para o Brasil, porque durante todo o tempo que ele está na viagem, isso já está incluído, digamos, no pacote, WhatsApp para qualquer tipo de problema que seja possível resolver daqui. Eu vou falar sobre o tipo do seguro viagem e tudo sobre isso para que ela tenha uma viagem tranquila. Então, um mentorado meu, ele sai daqui do Brasil com todas as informações que ele precisa para fazer uma boa viagem e podendo falar comigo no celular durante todo o processo para que se possa resolver qualquer problema, tirar qualquer dúvida. E o que eles ganham com isso? Primeiro que tempo, segundo, informação de qualidade. Se for um país que eu já visitei, então eles vão ter informação de alguém que conhece a cidade em loco e que vai poder dar para eles o caminho das pedras, do que fazer e do que não fazer. Mas é importante deixar claro também que eu não engesso a viagem de ninguém, porque eu acho que as pessoas precisam ter as suas próprias experiências. Eu vou dizer para ela o seguinte: olha, você tem aqui 10 restaurantes para você experimentar. Eu fui nesse, nesse e nesse, mas esses outros 7 aqui oferece isso, aquilo outro. Se você não gostar das minhas experiências que eu tenho para te falar desses 3, vá aos outros 7, tenha suas próprias experiências e me conta depois, que eu vou adorar saber. Então, isso é muito legal. Existem pessoas que, quando vão fazer o planejamento de viagens de outra, ela ingessa de tal forma que a pessoa não pode nem olhar para o lado. Eu não, eu gosto que as pessoas tenham suas próprias experiências. E isso é rico e faz parte da viagem. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Existem determinadas cidades pelo mundo que eu não gosto de dar muita dica, não. E uma delas é Veneza. Veneza é uma cidade cheia de becos, cheia de becos. E, cara, perca-se, porque as minhas experiências de me perder lá foram tão ricas, de coisas que eu experimentei, lugares que eu conheci, que se eu não tivesse me perdido, tivesse me mantido ali só na ruazinha principal, eu não teria conhecido. Então, isso faz parte, gente. O que não pode é você se perder de tal forma que você saia do caminho e deixe de fazer aquilo que estava programado, que para você é importante, porque você se perdeu. Isso não é legal. Mas, então, assim, Roma, por exemplo, Roma talvez não seja um lugar tão bom para se perder fora ali da meiuca turística, tá? De repente não é um lugar tão bom. Mas Veneza, você não tem para onde ir, amor. Senão você cai no rio. No ruim de tudo, você vai andar de gôndola. E agora a gente está chegando já à última pergunta. Ah, mas já, tava tão legal. Tudo que é bom dura pouco, né? É uma pergunta que eu até já sei mais ou menos qual é a resposta. Qual é a melhor forma que a pessoa tem para aprender a viajar? Fazer uma viagem bacana, bonita, sem muita bola fora, sabendo direitinho o que te espera no seu destino, sabendo onde você vai comer, onde você vai dormir, o que você vai fazer todos os dias, sem ser uma viagem engessada,
E aí eu não estou falando de fazer, de organizar a viagem para você. Eu estou falando de te ensinar a entender como uma viagem deve ser feita, a entender onde que você, em que sites você procura um bom valor de passagem aérea ou de qualquer outro tipo de deslocamento, onde que você compra uma viagem de trem na Europa, onde que você vai encontrar melhores preços de hospedagem de acordo com o seu perfil. Então, a mentoria, ela tem muito disso. Ela tem que entender o perfil do cliente para ela oferecer, né, no caso, para eu oferecer as melhores opções para esse cliente. Porque um viajante com crianças não é o mesmo viajante casal. Uma viagem em família com idosos é diferente de um mochileiro. Então, é preciso entender o perfil. E quando você aprende onde você procura, onde que você vai, como que você localiza melhores preços, como que você faz uma planilha de custos bem planejada, que aplicativos você vai utilizar para facilitar a sua viagem antes, durante e depois. Quando você entrar no avião, sabe qual é a preocupação que você tem? De aproveitar. E essa é a melhor sensação do mundo. Você saber que tudo que você aprendeu não vai valer só para aquela viagem, vai valer para todas as viagens que você vai fazer dali para frente. E embora você vá ter, de repente, um trabalhinho para organizar, gente, é um trabalhinho tão gostoso, tão delicioso, porque organizar uma viagem é muito legal. O que cansa na hora de planejar é você não saber onde que você vai, o que que você procura, que site que é mais barato, se é confiável, se não der. Isso é que deixa as pessoas desconfiadas, estressadas, e muitas vezes elas acabam mudando até o destino, porque elas ficam cansadas de ver tanta informação. Então, quando você contrata a minha mentoria, uma coisa você pode ter certeza: você vai ter uma viagem, você vai aprender a viajar de uma forma mais organizada, mais planejada, melhor custo-benefício. Eu vou entregar para você tudo que eu aprendi nesses 10 anos viajando pelo mundo, pode ter certeza. Foi ótimo o nosso bate-papo de hoje. Pena que acabou. Por Respondi tudo que hoje. você queria saber? Por hoje, sim, mas a gente vai ter outro encontro como esse, não vai? Com certeza, porque as dúvidas nunca param quando a gente fala de viajar, quando a gente fala de destinos de viagem, do que fazer neles, né? Então tá bom, Mônica. Obrigada por me convidar mais uma vez para estar aqui junto com você, tirando as minhas dúvidas. Eu que agradeço, Elaine, e as suas dúvidas é a dúvida de muita gente. Galera, ficou com alguma dúvida? Falei alguma besteira aqui também, ó, deixa aqui, comenta, deixa a sua pergunta. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te responder. Se você achar que fazer uma mentoria de viagem faz sentido para você, tenho certeza que vou poder te ajudar muito a viajar mais e melhor por esse mundão. Elaine, obrigada, um beijo e até a próxima.